Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparecido. O programa de hoje, ele é de perguntas e respostas. E nós vamos destacar hoje o perigo de uma outra doutrina. Perguntas e respostas hoje vai abordar esse tema, o perigo de uma outra doutrina. Eu quero chamar a tua atenção para nós lermos o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 até o 7. 1 Timóteo 1, do 3 até o 7. Vamos então fazer a leitura do texto bíblico. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vã contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Esse texto de Paulo ao jovem pastor Timóteo deve ser um alerta que deve ser lembrado em toda a história da igreja. Realmente, o apóstolo Paulo aqui faz uma advertência muito séria. Vamos então pontuar de forma bem objetiva esta advertência. Primeiro, não ensinar outra doutrina. Nós temos vivido tempos, onde o modismo teológico, onde o modismo doutrinário tem sido uma das razões para que pregadores, de alguma forma, conquistem as pessoas. É impressionante como as pessoas estão em busca de coisas novas. É impressionante como as pessoas estão em busca de modismos. Nós temos vivido uma época assim, mas a advertência de Paulo ao jovem pastor Timóteo é: não ensine outra doutrina. Ainda ele fala do perigo de se identificar com as fábulas. Eu fico admirado com a tendência das pessoas em se afastar da realidade e procurar fantasia. A fábula, ou as fábulas que Paulo cita aí como advertência a Timóteo, para que não haja uma identificação, não haja uma identidade, não haja uma simpatia com elas, é realmente bastante colocado com bastante ênfase pelo apóstolo. Hoje em dia ainda nós temos muitas pessoas que buscam outra doutrina, e geralmente uma outra doutrina que o leve a mergulhar numa espécie de fantasia religiosa. Em terceiro lugar, Paulo ainda fala para Timóteo tomar cuidado com a falácia dos discursos desnecessários ou das discussões desnecessárias. Eu também observo que muitas pessoas querem discutir coisas que são irrelevantes, coisas que são desnecessárias. As pessoas às vezes se ocupam com coisas que não têm importância para a fé e para a vida com Deus. Pessoas que por vezes se debruçam
em tempo muito longo, em cima de coisas que não levam a lugar nenhum. Paulo então diz a Timóteo que nós devemos buscar viver com um coração puro, sempre ter uma boa consciência e viver uma fé não fingida. Paulo aqui fala de 3 coisas fundamentais no Evangelho. Primeiro, coração puro. Nossa maldade, geralmente, ela nos envolve em coisas perigosas. E nós devemos estar alertas em relação à nossa vida com Deus. Primeiro, exercitando esta vida com coração puro, nos livrando das práticas imorais, principalmente aquelas que a Bíblia chama de concupiscência ou de malícia, que nós devemos de alguma forma limpar o nosso coração das maledicências, de ver apenas as maldades. Mas ele fala também da boa consciência. Isto é fundamental para todos nós. Irmãos, nós precisamos exercitar boa consciência, a nossa consciência tem que funcionar e nós temos que aprender a fazer o uso desta consciência de forma mais legítima. Por vezes, nós ouvimos e somos levados a ficar até balançado pela opinião dos outros, mas não existe coisa melhor e que um cristão deveria desenvolver é o exercício da boa consciência. Falem o que quiserem falar, o que vale é a nossa consciência em Deus. E este exercício é sem dúvida um bom caminho para nós vivermos uma vida com Deus com segurança. E por fim, a fé não fingida. Nós não podemos, sobre hipótese maneira, viver o que Paulo chama aqui de da fé não fingida, ou seja, nós temos que ter convicção, temos que ser verdadeiros naquilo que cremos e aquilo que expressamos a respeito da nossa fé não pode ser apenas um código de ética, não pode ser apenas palavras bonitas para alegrar outras pessoas. Nós temos que de fato vivermos uma fé verdadeira. Paulo ainda fala do perigo, do desvio que leva à contenda. Desvio que leva à contenda. Por vezes nós quebramos a comunhão naquilo que cremos, sob o ponto de vista doutrinário, porque entramos por um caminho de um desvio, de um atalho doutrinário que vai produzir realmente contenda, vai produzir dissensão, vai produzir separação. E por fim, Paulo chama a atenção para nós estarmos muito ligados, porque em todo tempo surgem pessoas com, digamos assim, com um jeitão de doutor. Olha lá, o desejo de ser doutor, porém sem entendimento no que diz e no que afirma. Por vezes, nós nos deparamos no Evangelho com o surgimento de pessoas com muita pose, com status quo, com estilo de doutorado, mas na verdade não sabe nem o que afirma e muito menos sabe fazer uma edificação com entendimento coerente a respeito da palavra de Deus. Nós, por vezes, estamos em busca de outra doutrina e, por vezes, nós queremos definir, queremos intitularmos, queremos até eleger doutores que, na verdade, não sabem o que falam. E nós precisamos estar atentos a essas características de pregadores à la doutores que querem ensinar ou querem de alguma forma inventar doutrinas novas sem qualquer correlação com a verdade bíblica. Você pode participar do nosso programa é ao vivo. A nossa primeira pergunta, e a primeira pergunta é: a ideia do evolucionismo
pode comprometer a fé das próximas gerações. Muito bem, nós fizemos 2 programas recentes sobre este tema e confesso que eu fiquei bastante contente com alguns professores que nos procuraram, tanto da rede municipal como da rede pública e da rede privada, para falarmos um pouco sobre isso. Com certeza que sim, é a nossa resposta. Com certeza a teoria do evolucionismo pode comprometer sim as próximas gerações de cristãos. Vamos ler o texto então, que está aí na sua tela, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muito bem, esse texto de Paulo ao jovem pastor Timóteo adverte do perigo que nos últimos tempos as pessoas então não vão sofrer mais a sã doutrina e tendo comichão nos ouvidos, como que alguém estivesse incomodado a procurar novas verdades, novas ideias, novos conceitos a respeito das coisas de Deus. Não temos dúvida que hoje em dia essa ideia de amontoar doutores segundo seus próprios desejos é algo muito presente no mundo de forma geral. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e que aqui vai o grande alerta, é que infelizmente as igrejas evangélicas permanecem, insistem numa abordagem muito em cima do imediatismo. Nós, por vezes, dedicamos tempos, recursos, apenas para os adultos e de alguma forma estamos investindo muito pouco nas categorias de base, digamos assim, da fé cristã, de maneira em que as crianças de hoje, os jovens de hoje, são extremamente metralhados com novos conceitos, novas ideias na escola, no curso médio e também até no curso superior, enquanto as igrejas, por uma questão apenas de resultado imediato, investem apenas no público adulto e nós estamos deixando, infelizmente, de investir nas categorias de base. Nós precisamos realmente estarmos alerta com relação a isso, porque isso com certeza comprometerá as futuras gerações de cristãos evangélicos. Vamos então a mais uma pergunta. A pergunta é sobre Apocalipse 17:10, que diz: pode ser associado a renúncia do Papa Bento XVI a esse texto, por ser ele o rei que durou um pouco tempo? Diz então assim Apocalipse 17:10: e são 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e o que vier convém que dure um pouco de tempo. Muito bem, nós explicamos no programa anterior que falamos sobre a renúncia do Papa Bento XVI, a propósito, habemos Papa, né? Já temos Papa, e nós precisamos ressaltar que o texto de Apocalipse 17:10, ele faz uma ponte direta para o anticristo, e nenhum líder religioso será o anticristo. O anticristo será um político, um governador mundial, uma pessoa de destaque no mundo, ok? Que será um governador e que trará respostas a problemas mundiais. Eu repito, quando que nós precisamos de um governo mundial? Quando nós temos problemas mundiais. Quando nós temos problemas que são inerentes ao mundo inteiro e que nós precisaremos sim ter um referencial.
de um governo mundial para resolver problemas de ordem mundial. Por exemplo, a crise econômica mundial, que de alguma forma nós vivemos um pouco ano passado e que se prolonga na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que tem chegado com certo reflexo aqui, é um problema mundial que necessita de uma intervenção de um governo mundial, ok? Também o problema da ecologia, o problema também ligado à questão da sustentação da natureza, a sustentação ecológica, é um problema também mundial que exige, ok? Alguém para mediar sobre o ponto de vista de um governo único, tá bem? Então eu repito, Apocalipse 17:10 está falando de governo mundial, está falando de anticristo, e nenhum líder religioso poderá ocupar este papel. Este papel de um líder religioso é de falso profeta, ok? Ou de líder de uma religião mundial e não de governo mundial. Vocês insistem nesse tipo de colocação, mas nós precisamos entender que a Bíblia relata que no fim dos tempos nós teremos 2 homens de destaque no mundo. Um líder mundial que vai, de alguma forma, encabeçar um grupo de nações ou um colegiado de líderes, ok? E também um líder religioso que também vai, digamos assim, liderar um colegiado de várias nações, principalmente, de várias religiões, principalmente as chamadas religiões monoteístas. Nós poderíamos classificar aqui catolicismo, islamismo, judaísmo, ok? Que são consideradas religiões monoteístas, ok? Vamos então a mais uma pergunta, a terceira pergunta é a seguinte: a inconstância ou altos e baixos da vida espiritual devem ser consideradas anormais? Ok, essa pergunta aqui, penso ela que faz ponte com o programa que nós fizemos sobre raízes para baixos e frutos para cima, quando nós falamos de estabilidade e de desenvolvimento ou de crescimento. Muito bem, a vida de altos e baixos de um crente não deve ser vista como anormal. É comum isto acontecer, como tudo na vida. Tudo na vida nós podemos ter altos e baixos. O grande problema está nos extremos, quando a gente num momento está alto demais e num outro momento está baixo demais. Este é o grande problema. Nós temos sempre que tomar assim cuidado, uma referência pela mediana, pela média das coisas. Agora, os extremos sempre são perigosos. Eu me assusto com pessoas que um dia estão voando baixo e no outro dia estão muito para baixo, porque isso realmente pode representar algum problema mais sério. Mas o alto e baixo, num certo nível, ele é normal na vida espiritual. Então eu diria, altos e baixos da vida espiritual pode ser considerado anormal? Não. Porém, entendemos sim que a vida com Deus deve produzir 1. Estabilidade, ou seja, firmeza. 2. Segurança. Em contrapartida, essa segurança deve nos levar a uma constância, sermos constantes. E por fim, a vida com Deus deve produzir crescimento ou abundância, como diz o texto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vejam só, firmeza, constância e abundância, ok? Então,
Eu costumo explicar isso assim. Se eu subo hoje e amanhã eu desço, e depois eu subo de novo e desço novamente, sempre a minha última descida ela não pode ser mais longa do que a primeira. De maneira em que eu devo manter um certo equilíbrio na minha vida, onde os meus pontos altos devem estar sempre melhorando e os pontos baixos nunca devem ser mais baixos do que o anterior. Isso significa dizer que eu estou crescendo, apesar da turbulência do sobe e desce, eu estou crescendo. Eu repito, o ponto alto de amanhã deve ser um pouco mais alto do que o de hoje. E o ponto baixo de amanhã deve ser, ou não pode ser, mais baixo do que o de ontem. A vida com Deus, ela deve produzir crescimento, mas esse crescimento está dentro de um contexto, sim, de sobe e desce, sem chegar nos limites dos extremos, porque o extremo sempre é perigoso. Eu vou repetir, extremos sempre é muito perigoso. Ou seja, quando eu tenho fé demais, é perigoso. Quando eu não tenho fé nenhuma, também é perigoso. Jesus disse, sedes simples como as serpentes, prudentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então nós devemos manter sempre uma vida equilibrada, ok? Vamos ainda a mais uma pergunta. Penso eu que essa um pouquinho mais extrema. Vamos então a ela. A expressão espírito de enfermidade, citada em Lucas 13:11, pode ser utilizada para dar sustentação à ideia dos tais espíritos de luxúria e prostituição? Então, Lucas 13:11 diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 12 anos, e andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Observe a expressão, espírito de enfermidade. O texto fala disso. Ora, vamos pontuar isso com bastante cuidado. Bastante cuidado. Primeira consideração relevante que eu tenho que fazer. Nós não podemos misturar definição doutrinária entre elementos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso misturar o dois. Eu não devo misturar doença com pecado. Vamos parar aqui primeiro. Ora, a Bíblia afirma sobre a possibilidade de um espírito de enfermidade? Sim. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? A Bíblia está dizendo o que recentemente a medicina tem falado com tanta frequência. Por exemplo, a medicina hoje fala de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças de origem psicológica, psique, ok? Que atinge soma, que no original grego é o corpo, que é o físico. Então, psicossomática são doenças de origem psicológica, um trauma, uma tristeza, uma depressão, que vai produzir o quê? Desânimo, dor nos ossos, dor musculares, e assim sucessivamente, dor de cabeça, e assim sucessivamente. Então, o que a Bíblia quer dizer com espírito de enfermidade? A Bíblia está querendo dizer que existem doenças pneumassomática. Pneuma, espírito, soma, corpo. Então, se existem doenças de origem, de psique, de alma, que trazem evidências no corpo, é óbvio que existem doenças espirituais que levam a evidências no físico, que é o caso desse texto de Lucas 13:11. A mulher tinha uma doença espiritual
E essa doença espiritual lhe produzia o que toda doença espiritual produz. O que é? Abatimento, olhar para baixo, encurvada, dificuldade de levantar a cabeça. Todas as pessoas que têm problemas espirituais, elas têm dificuldade de olhar para cima, de olhar para diante, de ver a vida com esperança. É isso que o texto quer dizer. E apenas isso, tá? Então, aqui, a Bíblia está falando de doenças de origem espiritual. Ok? Não está falando, de hipótese nenhuma, de possessão espiritual. Vamos novamente para o nosso banner? Na sequência. O texto trata, mais ainda, uma questão de forma isolada. E nós não podemos fazer doutrina de textos isolados. Vamos parar aqui, então. Olha só. Outra coisa que eu tenho que entender. Primeiro, não posso misturar doença com pecados. Para dizer, usar esse texto para explicar espírito de luxúria, de prostituição, de homossexualismo. Eu não posso confundir doença com pecado. Pecado é pecado, doença é doença. Então eu não posso usar uma estrutura doutrinária de doença para aplicar conceitos de pecados. Não posso. Segundo, eu tenho que tomar cuidado com esse texto. Por quê? É um texto isolado. Nenhuma carta de Paulo, nenhuma carta de Pedro, nenhuma carta de João, carta de Judas, o escritor aos Hebreus, nenhuma carta doutrinária volta a falar sobre esse assunto. Nenhum outro texto do Evangelho aborda essa mesma questão. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque é um perigo fazermos doutrina de textos isolados. É um outro cuidado que eu tenho que ter. Vamos à frente. Vamos ainda ao item 5. Não misturamos conceitos de opressão com conceitos de possessão. Opressão é uma força de fora para dentro, possessão é uma reação exterior motivada por uma ação interior. Vamos parar aqui. Eu não posso também confundir opressão com possessão. Opressão é uma força do lado de fora para dentro, ou seja, aquela mulher ela estava oprimida, por isso aquela enfermidade. Todas as vezes que eu identifico opressão, é uma força do inimigo do lado para fora, que de alguma forma se reverte no corpo. Todas as vezes que eu tiver possessão maligna, a área atingida é a cabeça, é a área dos sentidos. Todas as vezes que eu vejo possessão, atinge a área dos sentidos, porque de alguma forma envolve a alma, de dentro para fora. Então, opressão age no corpo. Pode agir num braço, pode agir numa perna, pode agir na coluna, mas a cabeça está preservada, porque a cabeça aí, no caso, é a representação da alma de dentro para fora. Então você vai ver, quando você vê surdo-mudo na Bíblia, está ligado à possessão, porque tem a ver com a área de sentido. E sentido só a manifestação da alma. Entendem? Ok? Tá bom? Eu não posso me alongar muito nessa questão, é uma questão muito teológica, mas para você entender. Então, geralmente, quando eu vejo os 5 sentidos envolvidos, é possível que haja possessão. A pessoa perde consciência. Possessão. Na opressão, não perde consciência. A mulher era encurvada, ela sentia a dor, ela sabia do problema que ela tinha. Se ela fosse possuída, ela não saberia, ok? A dor talvez só se manifestasse no momento em que ela se apresentasse possuída. Não é o caso da opressão. A opressão estava ali presente todo o tempo. Olha só, o oprimido está oprimido geralmente todo o tempo. O possuído, ele só manifesta a possessão em alguns momentos específicos. Tá bem? Então, repito, não posso misturar opressão com possessão. Opressão é de fora para dentro e atinge geralmente o corpo, mas a alma é preservada, principalmente a área da cabeça, a área dos sentidos, da manifestação dos sentidos. A possessão não.
rouba a consciência, ok? Tira a pessoa de sintonia, ela se queima e na hora não sente, só vai ver o prejuízo depois, tá bom? Ela faz uma coisa e não lembra. Então, são coisas específicas. Vamos em frente. 8. Jesus tratou o caso como enfermidade, apesar da opressão espiritual. Olha lá. Então, não atingiu os sentidos. Jesus tratou como enfermidade. Apesar de ser de origem espiritual, era uma enfermidade. Por que era uma enfermidade? Porque não havia tomado conta do comando do corpo, que é a psique, no caso, a mente, no caso, a cabeça. Vamos conferir isso no texto, ainda Lucas 13:13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha lá, Lucas 13:13. Observem só, o que Jesus fez? Orou pela mulher impondo as mãos. Imposição de mãos. Você pensa que doutrina de imposição de mãos não é prevista na Bíblia? É prevista. Hebreus 6:2. Doutrina da imposição das mãos. Se Jesus impôs as mãos, é porque era enfermidade. Ok? E não tratou como possessão. Certo? Vamos então ainda ao ensino de Jesus sobre isso. Então vamos lá para o texto. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Opa, volta aqui para mim. Em meu nome expulsarão demônios. O que a gente faz para expulsar demônio? Não impõe mãos, coisa nenhuma. A gente usa o nome de Jesus e repreende a ação do demônio. Eu repito o que o texto diz. Em nome de Jesus se expulsa o demônio. Não se impõe mãos. Logo, vamos ver quando se impõe mãos? Vamos para o texto. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só. Então, o que Jesus disse? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Logo, se Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher que estava encurvada, Jesus caracterizou aquilo como enfermidade, apesar da opressão espiritual. E no caso, quando vocês falam de espírito de luxúria, espírito de prostituição, espírito de homossexualismo, vocês estão querendo dizer que a pessoa se prostituiu, que a pessoa roubou, que a pessoa tomou álcool, que a pessoa ficou dependente de química, movida por uma possessão demoníaca. Então eu fico admirado, irmãos, que no Evangelho ainda o povo ainda acredita no que ele viu lá no centro de Macumba. Sabe? Como se Satanás, como os demônios, estivesse tudo lá no inferno fumando cigarro, fumando droga, entendeu? Se lá no inferno tivesse relação sexual, entendeu? Eu fico admirado dessas coisas, porque são as fábulas que realmente o povo viaja muito na maionese. Irmãos, vamos voltar para a palavra, tá bem? Porque a palavra é fundamental para nos dar convicção naquilo que nós cremos. Tá bem, queridos? Naquilo que nós cremos. E a falta de Bíblia é que faz a gente absorver uma série de conceitos, de fábulas do mundo espiritual, que a Bíblia realmente não dá sustentação para elas. Que Deus abençoe a tua vida. E eu repito o tema do programa. Cuidado com outra doutrina. Cuidado com o perigo de uma outra doutrina. Cuidado com doutrinas que não estão na Bíblia Sagrada. Tá bom? 3:4. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço por mais esta rica oportunidade que tu tem nos concedido
de utilizarmos este veículo de comunicação para aqui, Senhor, explicar a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé é bíblica. Tem uma fonte que é a Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que o Teu povo muitas das vezes se perde, se engana e foi destruído até porque lhe faltou conhecimento. Tudo que nós temos feito esse tempo que estamos aqui, Senhor, é de levar um pouco de conhecimento bíblico às pessoas, para que elas de alguma forma não venham a viver outras doutrinas, não venham andar em outros caminhos. No evangelho de hoje, Senhor, em que muitos estão abraçando fábulas, eu quero te pedir, Senhor, leva a Tua palavra verdadeira, aquela que produz, melhor dizendo, que produz vereda para se andar com segurança. Esclarece o Teu povo, ilumina o Teu povo, arranca aqueles que estão vivendo no mundo do misticismo, acreditando que evangelho é exercício do sentir, mas evangelho, Senhor, é um exercício do que se sabe, do que se aprendeu, como diz o próprio Jó, que um dia aprendeu de Ti de ouvir falar, mas agora ele sabia. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. O saber está sempre na boca daqueles que realmente trilharam esse caminho com convicção. E é este caminho que nós queremos apontar para o Teu povo. Esclarece vidas. Ó Senhor, é a nossa oração. Pedimos a Tua bênção por essa emissora, os que aqui presidem, os que aqui trabalham, os que aqui anunciam. Pedimos a Tua bênção também por ó Senhor, pela nossa cidade, pela Baixada Santista. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre todo o Teu povo. Oro por essas vidas que também têm ligado, que têm participado, pedindo a Tua bênção, Senhor. Leva saúde, leva graça, leva força, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus fazemos essa oração. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, é uma peninha, mas atrasadinhos, nós vamos ficando por aqui, até o próximo. Sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net.